Olha, hoje, essa mensagem é uma introdução para outras mensagens que eu quero compartilhar com vocês ao longo desses domingos que vão nos seguir, ok? Então, se você quiser anotar, escrever, marque, anote, vai fazer parte. Deus tem falado algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês isso. Esse é meu papel, tentar ouvir de Deus e compartilhar com vocês aquilo que Ele tem me falado. Vamos para a leitura? Um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual deles é o que eu tenho que prestar mais atenção? Qual dos mandamentos é o mais importante? Qual dos mandamentos eu tenho que aprender? E Jesus, olhando para isso, ele respondeu àquele homem: o mais importante de todos eles, que você deve aprender, gravar e viver, é esse aqui, ó. Ouça, ó Israel, Shema Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Qual é o segundo grande mandamento? O segundo grande mandamento é esse, meu amigo, escute com atenção. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não existe um maior mandamento do que esses. Estamos juntos? Está favorável? Então vamos lá. Irmãos, esse texto é um texto bastante importante para que nós possamos entender uma das coisas que eu entendo e que fazem parte da nossa vida como igreja. E eu estou pregando para a igreja hoje aqui. Quando esse homem, e ele não tem nome, ele se aproxima do Senhor Jesus e pergunta a ele qual é o grande mandamento, ou qual é o mandamento que aquele homem deveria seguir. Ele tinha em mente de que Jesus daria a ele uma resposta pronta. Ele tinha em mente que Jesus daria a ele a receita do bolo, que revolucionaria a vida daquele homem. Eu acredito que aquele homem tinha no seu coração que aquilo que ele ouviria daquele mestre da lei, Jesus também era um mestre da lei. Jesus era um grande rabino, um grande rabi, que no hebraico é rabi, para nós é um professor. Jesus era um grande professor, um grande contador de histórias. As parábolas de Jesus são histórias. Jesus, ele tinha a capacidade de tomar coisas do cotidiano das pessoas, do dia a dia das pessoas, coisas como uma mulher varrendo uma casa, como o homem que perdeu sementes pelo caminho, e através dessas histórias, que são as parábolas, e não são histórias com H, mas são histórias, através dessas histórias, Jesus era capaz de abrir o céu, descortinar a eternidade, trazer à luz o que estava oculto, para pessoas simples, grandes verdades. Realidades de pessoas comuns, pobres, indoutas, sem serem grandes conhecedores das tradições judaicas ou da lei judaica. Jesus tinha essa capacidade. Então, quando Jesus está conversando com outros mestres da lei, e esse personagem aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 28, ele faz essa pergunta a Jesus. Eu me coloco a pensar de que a ideia que ele tinha era que Jesus traria para ele uma resposta pronta. E aí Jesus, ele olha para aquele homem e diz para ele que o grande mandamento, os dois maiores mandamentos, que fariam toda a diferença na vida daquele homem, eram esses dois.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama a si mesmo. E é interessante, gente, porque eu escolhi esse texto, e esse texto ele está lá nos 10 mandamentos. Quem está assistindo os 10 mandamentos aí? Está nos 10 mandamentos, não está? São os dois. Se nós chamássemos aqui esses 2 mandamentos de pilares, esses mandamentos seriam os 2 grandes pilares da fé cristã. Os 2 grandes pilares da fé cristã, de uma vida com Deus, estão em amar a Deus e amar ao próximo. Compreendido isso? E eles não são algo que Jesus inventou. Jesus não inventou isso. Isso vem do Antigo Testamento. Quando, na verdade, a lei, ela se torna escrita, porque até então era chamada de lei oral. Eles conheciam a vontade de Deus através das gerações, por meio da oralidade, ou seja, eu aprendi com Deus, passo para o meu filho aprendeu comigo, passa para o filho dele, e assim por diante. Os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, nada mais são do que Deus, a partir de agora, está escrevendo a história, como o homem está fazendo, porque no decorrer da história, o homem deixa de fazer as coisas por meio da oralidade e passa a fazer através da escrita. Para quem conhece um pouco de história, vai entender o que eu estou dizendo. Então, a partir desse momento, todos que quiserem consultar a vontade de Deus, eles têm algo escrito para conhecerem a vontade de Deus. Então, esses 2 pilares que estão sendo construídos na história da humanidade, no coração do ser humano, passam a ser agora escritos em tábuas de pedra. Mas quando nós voltamos um pouco mais atrás ainda, e eu gosto muito disso, porque eu sou um pastor da Vineyard, e a Vineyard tem como centro o evangelho cristocêntrico, um dos valores, e nós pregamos o evangelho do reino. Então o reino de Deus começa onde? Antes da criação. Então tudo tem um começo, tudo tem uma origem, tudo tem um princípio. E onde nós conhecemos o princípio de todas as coisas? No Gênesis. O livro do Gênesis é o livro dos princípios, o livro das origens, onde tudo começa. E quando nós olhamos para isso, o que é que nós enxergamos? Nós vemos Deus criando o mundo. Vamos lá para a minha tela grande que eu tenho aqui, né? 3D, touchscreen, e eu vou virar ela. Deus está criando o homem. Deus cria o homem, e Deus deixa no homem o seu caráter. Deus imprime no homem o caráter. Como? Eu disse isso algumas semanas atrás. Quando nós tocamos a argila, tocamos o barro, uma massinha de modelar, o que acontece com ela? Ela fica com as nossas impressões digitais. Quando Deus criou essa pessoa que está do seu lado, só que criou lá em Adão, Deus colocou neles o caráter, a marca, uma impressão digital. Isso aí ninguém pode apagar. O diabo não pode apagar, o pecado não pode apagar, a impressão digital de Deus que está dentro de cada um de nós. E aí Deus cria aquele bonequinho bonitinho, sopra nele, né? E ele abre o olhinho, mexe as mãozinhas, mexe os pezinhos, está vivo. O que é que Deus está fazendo ali com ele? Deus está se relacionando com o ser humano. Gente, isso é pregação do evangelho do reino. Deus, quando cria o homem, está chamando alguém para se relacionar com ele. Olha que coisa maravilhosa. Deus tinha os anjos, Silvia. Deus tinha os anjos. E Deus não quer se relacionar com os anjos. Os anjos são insuficientes para o relacionamento com Deus. E aí Deus suja as mãos de terra. A palavra Adão, em uma das variações do original, que foi escrito no hebraico massorético, que é o hebraico sem vogais, e eu estou falando um pouquinho do que eu sei, tá? A palavra Adão vem de Adon, Senhor, e vem de Adamar, que significa barro vermelho. Então, Deus, quando cria o homem, Deus cria o homem daquele barro vermelho, e Deus cria com as mãos. Isso quer dizer que Deus não, eu não imagino Deus colocando uma luva. Não, deixa eu colocar uma luva, porque eu não posso sujar as minhas mãos. Aí ele levanta as mãos gigantescas e diz, haja luvas e látex. Deus não faz isso.
Deus suja as mãos. Eu não sei como ele lavou depois, mas que ele sujou, ele sujou. Quem sabe ele limpou as mãos no Oceano Pacífico depois, né? Deixa eu enxugar minhas mãos. Aí o primeiro tsunami é Deus botando a mão na água. Pastor viaja, né? Aí Deus suja as mãos para criar aquele bonequinho. Por que Deus sujou as mãos, gente? Deus sujou as mãos porque Ele queria criar alguém para se relacionar com Ele. Então, primeira lição que você tem que aprender hoje: Deus me criou para ter um relacionamento comigo. Deus não criou você para destruição. Deus não criou você para ficar sofrendo a vida inteira. Deus não criou você para ter uma vida miserável. Deus não criou você porque Deus é sarcástico, irônico, terrível. Não. Deus criou você para se relacionar com você. E aí eu vou adiantar um pouquinho da mensagem que eu quero chegar um dia. Lá no Gênesis, Deus sujou as mãos para criar um ser humano, para se relacionar com Ele, e ele se perdeu. Na cruz, Deus se fez homem e se sujou de sangue para resgatar o homem que Ele havia criado lá no começo. Isso é muito forte, isso é muito importante. Então, se lá no Gênesis Deus suja as mãos de barro para criar a mim e a você, na cruz, as mãos não estão sujas de barro, estão sujas de sangue. Muito mais importantes e muito mais precioso. Isso muda a nossa maneira de viver a vida. Isso muda a nossa maneira de adorar a Deus. As músicas que nós cantamos aqui, preste atenção, não são músicas que vão dizer para você que amanhã de manhã o seu milagre vai chegar. Ou que no momento que você colocar o pé para fora, vai ter alguém com uma carteira assinada e dizer para você: está aqui o seu emprego de 10 milhões de dólares. As músicas que nós cantamos aqui nos levam a um relacionamento com Deus. A pregação que nós fazemos através do louvor, porque quando nós cantamos, nós estamos pregando. Então o que é mais importante, a pregação ou o louvor? Nenhum é mais importante que o outro. Os dois são importantes. Porque através do louvor, o Alessandro está pregando. E através da palavra, da Bíblia, eu estou pregando. Então nós estamos pregando aqui para vocês. E nós cantamos teologia, nós cantamos Bíblia, nós cantamos relacionamento com Deus. É isso que nós cantamos. Porque se amanhã de manhã o milagre não chegar, você vai dizer: eu ouvi na igreja que o meu milagre ia chegar, e o milagre não chega. Mas eu duvido de que uma pessoa que vem para um domingo à noite como esse aqui que nós estamos vivendo, e aprende isso que nós aprendemos, se o milagre não chegar na segunda-feira, ele vai continuar vivendo, continuar adorando a Deus e continuar esperando e sabendo que Deus é maior do que tudo isso. Se não for assim, gente, desculpa, mas não dá. Eu não acredito nesse evangelho. O evangelho que eu acredito é esse aqui que eu estou pregando. Então, quando nós vemos que o primeiro importante mandamento é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo a nós mesmos, eu quero chamar a sua atenção porque isso cria uma cruz. No Antigo Testamento, a cruz já existia. Amar a Deus sobre todas as coisas, vertical. Está vendo aqui, ó? Vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas. Horizontal. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, no Antigo Testamento, nós já vimos a sombra da cruz acontecendo no Antigo Testamento. E sabe o que me surpreende, gente? É que os dois mandamentos falam de relacionamento. Falam de relacionamento. Se eu não consigo me relacionar com Deus, e todos os problemas que nós temos hoje, eles têm origem na falta de relacionamento com Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a leitura do livro do Gênesis, principalmente seus primeiros 4 capítulos. Porque que nós vamos ver é o homem tentando tirar Deus da história. O que é que o homem está fazendo? Quando Satanás oferece para ele um atalho, distorce a palavra de Deus, ele tem um grande prazer em fazer isso. E eu sou pastor há bastante tempo, estou com 36 anos, pelo menos uns 15 anos de pastoreio eu tenho. E eu sei que isso aqui, Satanás é expert em fazer, em distorcer o que nós falamos aqui no domingo à noite. É especialista em fazer isso. Tá bom? E ele faz isso desde o princípio. Quando ele distorce a palavra e leva o homem, induz o homem a tomar uma decisão errada, o homem, na verdade, está fazendo o seguinte: Deus, eu quero ser como o Senhor.
Porque no momento em que eu for como o Senhor, eu não preciso do Senhor na minha vida. Você que tem carteira de habilitação, você viveu aquele momento que você diz assim: eu não vejo a hora de ter habilitação para não depender de ninguém? Com certeza alguém já disse isso, né? Você precisa de alguém para fazer alguma coisa por você e a pessoa não pode fazer no momento que você quer. É incrível, né, como as pessoas têm esse costume, né? Elas querem que você faça o que ela precisa na hora que ela quer. Ela não sabe a palavra espera, ainda não, e Deus não trabalha desse jeito. Essa é parte de uma outra mensagem que eu prego, que Deus tem 3 respostas para nós: sim, não e espera mais um pouco. Deus tem 3 respostas para o ser humano: sim, não e espere mais um pouco. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. E quando o homem, ele toma, né, do lado da árvore, que eu nem sei, quero saber, tem raiva de quem sabe, que fruta que era, ele está na verdade dizendo o seguinte: Deus, eu não preciso do Senhor, eu tenho a mesma capacidade que o Senhor tem, então daqui por diante o nosso relacionamento está quebrado. Quando o homem faz isso, escreva aí, anote, sei lá, faz alguma coisa, tá? Lição para ser aprendida: o homem, quando erra no Éden, na verdade, ele está querendo viver a vida independente de Deus. Isso aconteceu lá, hoje não acontece mais. Graças a Deus e ao Pai das luzes, que isso a gente não faz mais. Nenhum de nós, né, todos nós hoje vivemos totalmente dependentes de Deus, todos nós preparados para andar com Deus. Tudo que nós fazemos, nós primeiro oramos, nós esperamos uma resposta de Deus, e é por isso que nós não temos problema nenhum aqui na igreja. É por isso que todos nós aqui vivemos uma vida maravilhosa, abençoada, e é por isso que nós viemos aqui sem problemas, sem dificuldades, não é verdade? Nós não temos problemas, porque a nossa vida, Deus é o centro dela. Tudo que a gente faz, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, nós perguntamos a Deus em primeiro lugar, porque nós sabemos que Deus é o Senhor da nossa vida, né? Glória a Deus por isso. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, o povo estava pulando, né? Dando glória a Deus, virando no giraia, falando em línguas, e depois não ia falar que o pastor é frio, né? Não vou lá no domingo à noite, que o pastor Rui é muito frio, a igreja é fria, ninguém dá glória a Deus, ninguém sente nada. Aí, tem um crente pentecostal aí. Quem mais é pentecostal? Vamos lá, se manifestem. Irmãos, uma lição que nós nunca devemos esquecer: o erro dos nossos primeiros pais foi em desejar viver independente de Deus. E eu duvido se tem alguém aqui que vive sinceramente e que em algum momento excluiu Deus da sua vida e se deu bem. A princípio, pode parecer que vai dar certo, assim como lá no Éden pareceu que tinha dado certo, não é? O que Deus havia dito para eles? O que eles disseram? O que Deus disse para eles? No dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Vem comigo. Quem dizia vem comigo? Tem um cara da televisão que dizia isso, né? Vem comigo. Vamos tentar imaginar isso? Quem está comigo na mensagem, diz amém. Ó, os pentecostais. Então vamos lá, vem comigo na mensagem. Vamos tentar imaginar isso? Vamos voltar lá para o Éden? Aquela árvore, um monte de árvore, passarinhos cantando, borboletas voando, o riozinho correndo, o leão brincando com o gamo. Parece pregação de domingo de manhã, né? Papelzinho assim, de casa em casa. Então, o mundo perfeito. E daí está o homem e a mulher passeando, os dois peladões lá. Aí tem um bichinho esquisito, né? Uma serpente de pernas. E ela vê, né? Olha, vê que Deus não está por perto. Aí vê que Adão deixa a mulher sozinha. E é perigoso deixar a mulher sozinha, que é descabeçada, gente. Por que o silêncio? E pior que a mulher descabeçada é o burro do homem que deixa a mulher sozinha à mercê do diabo. Então os dois não são inteligentes. Nem uma coisa nem outra são boas de fazer. E aí quando o diabo vê que a mulher está sozinha, o que ele faz?
ele vê que o cara que tem mais consciência, que é o cara mais cabeça, não está no negócio, ele se aproveita da oportunidade e procura a mulher. Brincadeira, irmãs. Vocês são abençoadas por Deus. Ele chega e diz: olha, Deus falou isso, quando Deus não havia dito isso. E quando eles comem, para encurtar a história, quando eles comem, eles morrem na hora. Eles morrem. Vamos tentar imaginar, né? Adão pega aquela maçã argentina, bonita, vermelha, brilhando, e dá aquela mordida. Eu acho que saiu de lá aquele símbolo do iPhone. Então, gente, ó, tragam seus iPhones na igreja, para que eu tenha que confiscar o iPhone de todo mundo, que não é de Deus. É pecado usar iPhone, tá? Vou lançar uma campanha contra a Apple a partir de hoje. Ele come a maçã. Na minha história é a maçã, a Bíblia não fala que é isso. Ele come, ele morre. Ele morre na hora? Ele não morre. Ele não morre. Isso é o pior da história. O pior da história é isso, que nós estamos tirando Deus na nossa vida, declarando abertamente para o universo todo assistir. Quando nós pecamos, quando nós afastamos Deus da nossa vida, nós estamos declaradamente dizendo: ó, só que nós não morremos. Quem pecou hoje? Não precisa falar. Você morreu? Você está aí, ó, pecador, pecou, errou, fez algo contrário à vontade de Deus. Quem sabe você vem fazendo isso há muito tempo. E sabe o que você vem fazendo isso há muito tempo? Porque você não morreu. Ah, mas a Bíblia diz lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Ah, mas eu estou vivo. Não perdi meu emprego, não perdi minha casa, não perdi meu marido, não perdi minha mulher, estou saudável. Tem um monte de gente que é santo, está morrendo de câncer. Aquela irmã que era santona lá da igreja, está internada. E eu estou aqui. É por isso que nós continuamos vivendo essa vida que nós vivemos, tentando viver independente de Deus, porque nós não morremos fisicamente. Mas o problema não está na morte física. O problema não está você perder o emprego porque você pecou. O problema não está em perder o emprego porque você mentiu. O problema não está em perder o seu casamento porque você fez isso ou aquilo. O problema está em você perder a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. E isso às vezes não acontece materialmente no primeiro instante. Há muitos de nós que frequentam as igrejas, muitos líderes, pastores, e muita gente no meio desse balacobaco todo aí, que está morto espiritualmente há muito tempo. Está morto espiritualmente há muito tempo e ainda não caiu dentro da cova. Porque nós estamos vivendo a dispensação da graça. É a época da graça. Na época da graça, quase que ninguém morre fisicamente, mas estão mortos espiritualmente, porque estão afastados do relacionamento com Deus. E não dá para amar a Deus de todo o coração, gente, se você não tiver um relacionamento com Ele. É muito fácil olhar para minha esposa e dizer para ela, igual eu faço brincando aqui. E pode ter certeza que a maioria das brincadeiras que eu faço aqui são intencionais. Aí você está me conhecendo um pouquinho melhor agora. A brincadeira não é simplesmente espontânea, ela é intencional. Eu chamo a sua atenção que você está dormindo, chamo a sua atenção para aquilo que eu estou tentando ensinar para você. É intencional. Quando eu brinco com a minha esposa, se for simplesmente uma brincadeira, dizer para ela, I love you, baby, te amo, e você é a mulher mais linda do mundo, se isso realmente não estiver dentro de mim, eu estou pecando. Vocês podem achar isso maravilhoso, lindo, mas se dentro de mim isso não for uma verdade, um dia Deus vai trazer a luz. Eu posso não morrer agora, mas a minha morte espiritual está acontecendo todo dia. É fácil dizer para ela que eu a amo, se realmente meu coração não estiver apegado com ela. Isso aqui que eu uso na minha mão esquerda, só tem valor para quem dá valor. Só tem valor para quem dá valor. Eu já vi muito cara trair mulher com aliança no dedo. Muito. Então, quando Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, Jesus está dizendo o seguinte, ó, entregue-se a Ele sem reserva. Voltem para um lugar onde vocês nunca deveriam ter saído, o centro da vontade de Deus. Só que nós, irmãos, na verdade, o que nós mais queremos, mais desejamos é viver uma vida independente de Deus.
Deixa Deus que eu tomo conta do negócio, deixa que eu dirijo a minha vida. Só que quando nós temos problemas, o que é que nós fazemos? A maioria de nós, ou parte de nós, aí nós recorremos a Deus. Eu não estou dizendo que isso é errado, e que Deus não vai te ouvir, que Deus não vai te receber de volta. Pelo contrário, a parábola do filho pródigo é uma demonstração clara do amor de Deus, de que Deus está disposto a receber todos aqueles que um dia reconhecem que erraram, que se arrependeram, estão dispostos a voltar. Irmãos, eu tenho batido na mesma tecla há muito tempo, dizendo para vocês que arrependimento é muito diferente de remorso. Sentir-se triste porque você está vivendo uma vida distante de Deus é uma coisa, isso é remorso. Você vai continuar vivendo quando a tristeza passar. Agora, arrependimento é dar meia volta e fazer as coisas de uma maneira diferente. E o que Deus espera de nós não é remorso, o que Deus espera de nós é arrependimento. Quando a Bíblia diz, os profetas vaticinaram no Antigo Testamento, gritaram a plenos pulmões para o povo de Israel ouvir: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Honrar com os lábios e amar com os lábios é muito fácil. E aí Jesus disse: amem a Deus de todo o coração. A mente, o centro da nossa vontade, é isso que determina a nossa vida. Amor não é uma emoção, gente, aprendam isso. Amar não é uma emoção. Amar é uma determinação da vontade. Paixão é emoção. Amor é determinação da vontade. Você determina a amar. Você decide amar. Estar apaixonado, a paixão, nesses 20 anos que nós estamos casados? Não, que a gente está junto, 20 anos. A Luciana é meu amor de adolescente. Nós éramos adolescentes quando nós começamos a namorar. Nesse tempo todo nós estamos juntos, nós nos apaixonamos várias vezes e ficamos desapaixonados várias vezes. Só que nós não deixamos de nos amar. Porque amar é determinar que nós nos amamos. E tem um punhado de gente, quem sabe, está você aqui que está me ouvindo pregar aqui agora, que quando a paixão acaba, você simplesmente acabou o amor, acabou o casamento, acabou, está aí, ó, acabou, não sinto mais nada, não tem vontade de beijar, não tem vontade, cara, não tem vontade de beijar, beija contra a vontade, enfia um house preto na boca e taca-lhe pau. Um dia eu falei isso aí, parecia umas grávidas depois na igreja. Sabe por quê? Porque amar não é simplesmente algo que nasce assim, olha. Isso é paixão. Amar é diferente. Então, eu decido amar a Deus de todo o meu coração. Eu decido entregar a minha vida a Deus de todo o coração. E sabe o que é surpreendente? Que os 2 mandamentos falam de relacionamento, e todo relacionamento envolve 2 pessoas, não envolve uma só. Não dá para me relacionar comigo mesmo, isso não é relacionamento. Então, a partir do momento que você decide amar alguém, isso não pode ser da boca para fora. Tem muita gente que tem a facilidade, principalmente hoje com as redes sociais: eu te amo, eu sou igual coruja. Esses dias eu estava cortando o cabelo do moço lá na barbearia, e ele todo tatuado, e ele tem uma caravela na mão, e eu perguntei para ele se significava, e dizia que isso significa conquistar o mundo, porque o mundo antigo foi conquistado através das caravelas, e uma coruja nesse braço aqui, ó. E eu falei: a coruja, o que significa? A coruja significa sabedoria e observação. Eu falei: é verdade, né? A coruja mexe o cabeção assim, ó, né? E está toda hora observando. Então, eu sou muito corujão, eu observo muito. Então eu percebo que no contexto da comunidade, que eu sou o pastor, eu sou o líder dela, as pessoas, às vezes, eu vejo que elas mantêm um relacionamento apaixonado por alguns meses, por dias, saem juntos, se relacionam, mas elas não conseguem estreitar esse relacionamento ao ponto de se amarem, porque elas trocam de amizades ao primeiro sinal de problema. E essa mensagem não é dirigida a pessoas, eu estou falando no contexto da comunidade da qual eu sou o pastor, e a Bíblia diz que eu darei contas das ovelhas diante do sumo pastor. Porque elas não estão preparadas, estão doentes. Porque todas as pessoas, se não conseguem manter um relacionamento por muito tempo com outras, é um sinal claro de uma doença na alma. A alma está doente. E por que a alma está doente?
A alma está doente porque não consegue se relacionar com Deus. E a origem do problema está lá no Gênesis, quando o homem não consegue se relacionar com Deus de uma maneira satisfatória. Vamos entender isso? Gênesis capítulo 4. Já que você não vê no pequeno grupo, eu ensino no domingo à noite. Gênesis capítulo 4. Daqui a pouquinho eu estou terminando, tá bom? Porque eu quero que a gente se relacione também um pouquinho hoje. Gênesis capítulo 4. Eu não vou ler todo o texto, só para chamar a sua atenção. A Bíblia vai falar sobre o primeiro homicídio. O irmão matando outro irmão. Qual é a origem do primeiro homicídio? A falta do relacionamento com Deus. Quer uma receita pronta de bolo para você levar para sua casa hoje? Ame a Deus de todo o seu coração. Acabou. Se eu nunca mais te ver na minha vida, se você for para um lugar que você não tenha contato com o Evangelho, ninguém fale de Deus para você, se você gravar isso no seu coração, você vai ser salvo. Ame a Deus de todo o seu coração. Sabe o que é isso? É dizer não para as amantes. É dizer não para as paixonites da vida. E eu não estou dizendo carnalmente, não estou dizendo para as amantes carnais. Estou dizendo para as ofertas que nós recebemos ao longo da vida, para tirar Deus da nossa vida. E aí dê o nome que você quiser. Todos nós temos nossos próprios demônios, guardados dentro de nós. E eu não estou falando de demônios espirituais, estou falando de problemas que nós temos que tratar com eles. Doenças da alma, que nunca foram curadas, nunca foram tratadas. E aí você vai vivendo dia após dia, sem nunca trazer para a luz, para ser tratado por Ele. Gênesis 4. 2 homens, 2 histórias diferentes. Nasce Caim, primeiro filho de Adão e Eva. Quando Caim nasce, Eva, como toda mulher, agradece a Deus pelo filho que recebeu. Caim nasceu predestinado por Deus para ser quem foi? Não, eu não acredito em predestinação. Deus entregou para cada um de nós a bússola da vida, e cada um de nós decide o futuro que quer para cada um. Eu não acredito em predestinação. Eu não acredito que Deus criou um homem para ir para o inferno, porque o que está escrito na Bíblia é que Deus criou o inferno para Satanás e para os seus demônios. Então Deus não criou seres humanos para ir para o inferno. Deus criou o céu para que nós sejamos uma grande família e nós possamos ir para lá. Jesus não sujou uma cruz de sangue para morrer por pessoas escolhidas. Ele morreu para salvar todos. Caim, quando nasce, Eva, eu imagino, ergue aquele menino aos céus e diz: Yahvé, Adonai, Elohim, e me deu um filho. Eu alcancei do Senhor uma herança. E Caim cresce com uma expectativa, como nossos filhos cresceram, como eu cresci, como você cresceu. Ninguém cria filhos para ser ladrões, bandidos, assassinos. Ninguém cria. Nós criamos filhos para serem melhores do que nós. Melhores do que nós. E é isso que Deus espera de nós. Só que Caim tem um irmão chamado Abel. E quando Abel cresce, um se torna agricultor, o outro se torna pastor de ovelhas. E um dia, eles vão fazer aquilo que um pai deles ensinou. Lembra que eu falei no princípio da tradição oral? Pai passando para filho? Olha, lá no princípio, aconteceu isso. E eles vão adorar. Vamos tentar imaginar isso? Vamos lá comigo na mensagem? Vamos fechar os nossos olhos para tentar enxergar isso? Eles vão diante de Deus com as ofertas. Um leva um animal e o outro leva o fruto do campo. Quando eles chegam diante de Deus para oferecer, Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta do outro.
Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. E Moisés, que escreveu o livro do Gênesis, vai dizer o seguinte: ele vai dizer que Deus não recebe a oferta de Caim, não porque era fruto do campo, ou porque recebe a oferta de Abel porque era de um animal. Deus não recebe a oferta de Caim porque o coração de Caim estava longe de Deus. Então o segredo não está na aparência, o segredo não está na religiosidade aparente que nós mostramos para as pessoas, o segredo está no coração. O segredo está em determinar amar Deus de todo o coração e seguir isso. E aí Deus vê que Caim está triste. E sabe o que Deus diz para ele? Olha o que Deus diz para ele, Gênesis capítulo 4. E o Senhor disse a Caim, 4:6, por que você está furioso? Ele ficou furioso. Por que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha o que Deus disse para ele. E eu fui pesquisar, e a leitura na nota de tradução desse texto, original, a palavra pecado aqui, era representada por um demônio que espreitava a porta. Essa era a ideia de quando esse texto foi escrito. Quando esse texto foi escrito, a ideia de que o pecado era um demônio que espreitava a porta, procurando uma ocasião para agir. Então Deus, Wesley, disse para ele assim: Caim, meu filho, eu te amo como amo Abel. Eu não amo Abel mais do que você, porque a oferta que Abel trouxe é melhor do que a sua. Eu te amo, e é por isso que eu vou te dizer isso agora. Se você fizer o bem, sua oferta será aceita. Mas se você decidir fazer o mal, na porta, alguém te esperando para dominar você. Mas você deve dominá-lo. Então aqui cai por terra a ideia de que nós não podemos vencer o pecado. Aqui cai por terra a ideia de que as nossas fraquezas são maiores do que nós. Deus nos deu a capacidade de dizer não. De dizer não. E aí o resultado foi que um dia Caim, ele arma a morte de Abel. Ele diz: vamos para o campo. Ele espera a poeira baixar. Ele arquiteta a morte do irmão e convida o irmão para ir para o campo. E diz para ele: vamos para o campo. E Abel é morto de forma inocente, sem poder se defender, sem poder reagir. Muito parecido com o que nós vemos hoje, é ou não é? O princípio continua o mesmo. E Deus está assistindo tudo isso. E eu estou aqui como pregador do Evangelho. Eu não estou aqui para simplesmente cuidar dos seus problemas, irmãos. Entendam isso. Eu não estou aqui simplesmente para ver se você está com dor de dente, se você, sabe, se uma pessoa falou alguma coisa para você que fez você sair da igreja. Eu estou aqui para tentar ser porta-voz daquilo que Deus quer para a humanidade. Se vocês me levarem a fazer isso, de ficar cuidando de coisas pequenas, de problema de relacionamento de gente doente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se nós hoje decidirmos nos relacionar com Deus em primeiro lugar, e amar a Deus de todo o coração, sabe o que vai acontecer com o nosso mundinho pequeno que nós vivemos? Ele vai se expandir. E quando o nosso mundinho pequeno se expandir, nós vamos perceber que Deus quer que nós amemos o mundo como nós amamos a nós mesmos. E aí esse problema que você tem vai parecer pequeno, porque o problema do outro é tão grande que você vai esquecer o seu. Caim matou Abel. Aí um dia Deus voltou para falar com ele, Silvia. Sabe o que Deus perguntou para ele? Deus é terrível, viu, Ju? Deus é hilário, Deus é irônico às vezes. Quando Adão e Eva se esconderam, o
que Deus perguntou para eles? Aonde vocês estão? Vocês querem brincar de pega-pega? Ei, estou aqui. Venham. Cadê vocês? E Deus olhando atrás da moita, os dois escondidos. Sabe aquela brincadeira de criança? Que parece que o adulto não está vendo? Ele está abaixado embaixo da mesa. E está dizendo, vem me procurar. Não é assim? O homem faz isso com Deus e acha que Deus é tolo. Deus de novo aparece e faz a mesma coisa. Gente, em 20 anos que eu prego o evangelho, eu nunca tinha pensado nisso que eu estou pensando aqui agora. Veio aqui agora. Aconteceu. Comigo as coisas são assim, sabe o que acontece? A Lu sabe disso, né? Deus uns revelagens, uns negócios meio doidos na hora que... Por isso que eu gosto disso. Aí Deus aparece de novo na história. Vamos imaginar? Ó, pisando na pontinha do pé, Deus aparece. Aí diz, Caim, ei Caim. Aí Caim aparece. E Deus pergunta para Caim, olha o que Deus está fazendo com ele. Eu espero que essa mensagem não sirva só para você rir das minhas piadas, que são tudo sem graça. E eu não estou aqui para divertir você também só, tá? Mas que essa mensagem esteja falando com você hoje. Quando Deus chama Caim, da mesma forma como chamou Adão, e olha que interessante, a história se repete. Adão fez, Caim fez. Adão pecou, se escondeu. Caim pecou e se escondeu. E nas duas oportunidades, Deus deu a chance para eles de mudarem a história. Quando chama eles para conversar. Assim, Caim, cadê o seu irmão Abel? Percebeu, Zildo? Percebeu, Toninho? O que Deus está fazendo aqui com a gente hoje? Hoje que dia é do ano? 6 de março, desculpem, de 2016. Deus está chamando cada um de nós. Pode ser que eu não veja vocês mais, mas eu estou saindo aqui tranquilo, sabendo que para as pessoas que me ouviram falar através desse microfone, eu falei que eu tinha que falar. Deus chamou Caim e disse assim, filhão, vem cá, cadê o seu irmão? Seu irmão Abel? Aí Caim fez o que muitos de vocês fazem às vezes, quando são sendo chamados para serem tratados e não querem. Porventura sou eu que tenho que cuidar do meu irmão? Não é isso que a Caim respondeu? Eu tenho que cuidar do meu irmão? Eu nem sei onde está o meu irmão. A gente não faz isso não? Faz, claro que faz. Querido, por que você não está indo mais à igreja? Ah, eu não estou indo mais à igreja porque lá, ó, fulano de tal, nem conversa comigo, não fala comigo, me vê na rua, não me cumprimenta. Ó, desculpa, então você não entendeu o objetivo da igreja ainda. A gente não está aqui para agradar as pessoas. Em primeiro lugar é amar a Deus. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, o segundo plano vai acontecer naturalmente, que é amar os outros como a nós mesmos. Você percebe que é uma cruz? Não é? Amar a Deus e amar o próximo. Olha que coisa interessante. Quando Jesus leva a cruz, ele não leva a cruz inteira, ele leva a parte transversal da cruz, que é chamado de patíbulo. Ele pesava aproximadamente 70 quilos. Olha o que vem no meu coração agora para falar com vocês. Deus já havia estabelecido o vertical, estava lá esperando. Deus vai estar esperando a gente sempre. O relacionamento vertical já está nos esperando. Jesus levou também o horizontal junto. Então, diferente de algumas igrejas ensinam, não adianta você só se relacionar com Deus. Se a gente fala assim, eu quero me relacionar com Deus, Deus é o mais importante, o resto que se lasque. Vai se lascar você. Desculpe, falei. Brincadeira. Jesus levou a horizontal porque estava também preocupado. E parte do plano da salvação estava nos reconciliar, para que nós fôssemos uma grande família. Com todas as diferenças que nós temos, com todos os problemas que nós temos, grandes, mesa do reino, grandes e pequenos,
está falando de altura, está falando de importância. Quando o Apocalipse fala que diante de Deus, no julgamento final, estarão grandes e pequenos, não está falando das crianças, está falando do grau de importância na sociedade. Então todos eles, grandes e pequenos, vão estar diante dele, todos. Então quando Deus chama, voltando lá para a mensagem, quando Deus chama Abel e diz assim, Abel, cadê o seu irmão? Ele diz assim, o que o senhor tem a ver com a minha vida? Sou eu o guardador do meu irmão? Que culpa tenho eu? Ele que vive a vida dele, nem sei onde ele está. Aí Deus traz a luz, como Deus já trouxe à luz muitas coisas minhas. E sabe por que eu entendo que Deus traz à luz os nossos pecados? Porque Deus nos trata como filhos. Hebreus vai dizer o seguinte, que Deus só corrige e açoita o filho que ama. O bastardo não é tratado, só o filho é tratado. Você entende isso? Caminhando para o final, disse que ia acabar 9 horas, são 9h20 já. Vamos ficar de pé? Quando Caim, ele dá uma de durão e fala que não tem culpa nenhuma dos problemas do irmão dele, aí Deus traz a luz, Alessandro. Isso que é o pior, gente. Lembra da morte lá? A morte não é física, a morte é espiritual. Nós somos uma igreja e nós acreditamos na manifestação dos dons aqui. Só que é o seguinte, não espere que eu venha aqui e batize você e encha você do Espírito Santo. Eu não vou fazer isso. Eu posso ensinar o caminho, nós podemos pedir a Deus que faça isso, mas ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo é de cada um de nós. É o seu relacionamento diário com Deus, todo dia. Se não é Deus que domina a sua vida, não venha para o culto esperando que Ele vai dominar no domingo à noite. Entende isso? Não vai acontecer. Ele vai vir para quem quer, no dia a dia, para quem deseja, para quem espera. Aí Deus disse para Caim, sabe o que é, Caim? O sangue do seu irmão está me chamando. Olha a morte. O sangue do seu irmão clama a mim. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Nós precisamos sempre olhar para isso. A gente vive hoje com os pés na terra e o olhar na eternidade. Os nossos pés estão na terra, mas nosso olhar está na eternidade. Se eu deixar de ser pastor de vocês, eu não vou deixar de ser cristão. Ser pastor ou não ser pastor é um dom ministerial. Deus me chamou para isso e eu acredito nisso. O dia que eu deixar de acreditar nisso, ou Deus me olhar para mim e dizer assim, Rui, o seu tempo acabou, você me serviu enquanto eu precisei, eu vou ser grato a Deus porque eu tive a oportunidade de falar a pessoas do amor dele sendo pastor. Mas eu não vou deixar de ser cristão e não vou deixar de anunciar o evangelho onde eu estiver, porque é muito mais sobrenatural do que ser pastor e usar um microfone ou ter um título. Título é o que menos importa. Então eu quero terminar essa mensagem encorajando-nos a orarmos. Eu não vou convidar vocês para vir para frente, não vou convidar. Nós vamos apagar a luz, por favor, aí, os meninos aí. A gente fica à vontade. E eu quero convidar você a refletir agora. Pensa um pouquinho como anda a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. O Gustavo vai continuar tocando, pedir para ele continuar fazendo isso. E a gente vai ter esse momento aqui. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Se você quiser orar em voz alta, você pode orar. Mas ore sobre essa palavra que você ouviu hoje. Os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Um relacionamento saudável com Deus vai nos levar a um relacionamento saudável com outras pessoas. Pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas, elas estão doentes. Elas precisam ser curadas. E essa cura é só Deus que pode fazer. Vamos fazer isso agora? Senhor Espírito Santo,
enquanto nós oramos, como anjo da igreja, e eu oro porque sei que o maior interessado em que tudo isso aqui aconteça é o Senhor. Então faz a tua vontade aqui, Senhor. Eu não quero impedir, não quero atrapalhar, eu quero simplesmente ouvir e fazer parte daquilo que está acontecendo na vida dessas pessoas que fazem parte da Vineyard aqui em Botucatu, dessas que o Senhor quis trazer para cá. Fala no coração delas, de alguma maneira, não sei como, isso é o Senhor quem sabe, mas faz a tua vontade.